Nós estamos na sexta mensagem, rapaz, está passando rápido, na sexta mensagem da nossa série Encontros com Jesus, né? De frente com Jesus, encontros transformadores com o Filho de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o encontro dos famintos por pão, com o pão da vida. Nós estamos falando da multidão. E essa semana a gente postou lá no nosso Telegram, aliás, irmãos, continuem orando, o nosso Instagram ainda não voltou. Foi uma bobeira que a gente deu na configuração, na configuração, mas na hora de dividir a culpa a gente fala a gente, sempre. Na configuração, e o suporte do Instagram é uma bênção, que eles devem estar assistindo a live, então não vou falar contra, né? É uma bênção, mas muito difícil, nós estamos orando por isso, trabalhando, tentando ver como é que a gente pode fazer, mas a gente tem o nosso Telegram. Se você não está no nosso canal do Telegram, pode perguntar para a gente como você acessa, como você entra. A gente manda toda semana coisa lá. Nós temos mandado os áudios do Evangelho de João na versão A Mensagem, para todo mundo ir ouvindo o Evangelho de João durante a semana, acompanhando a nossa reflexão. E essa semana a gente mandou esse mapa mental, que a gente chama, que foi retirado da semana passada, e eu vou repetir para quem não estava. Qual que é a progressão do Evangelho de João? A progressão do Evangelho de João é, João capítulo 1, ele é o verbo da vida, ele é o Criador, ele estava com Deus, ele era a luz do mundo, e ele veio para os seus, mas a escuridão não recebeu a luz, né? E aí, João capítulo 2, ele fala do casamento em Caná, e aí fala que Jesus é maior que os potes de água que estavam sendo usados ali para purificação, porque Jesus transformou aquela água em vinho daqueles potes. Então, eles não produziam vinho novo. O vinho novo é o reino de Deus, o novo de Jesus. Jesus produz. Aí no capítulo 3, Jesus encontra Nicodemos, a gente falou aqui também. E aí o que a gente aprende? Que Jesus é que traz a água e o Espírito. Ele diz, Nicodemos, não basta nascer homem judeu ou fariseu, você precisa nascer da água e do Espírito. E aí ele mostra que essa água e esse Espírito promovem um novo nascimento e o acesso ao reino. João capítulo 4, o encontro inusitado de Jesus com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Jesus fala para ela que as águas do poço de Jacó não vão saciar a sede para sempre. Ela vai beber e vai ter sede de novo, vai beber e vai ter sede de novo. Mas Jesus é a água, a água viva que sacia a sede para sempre. Jesus traz a salvação. João capítulo 5, semana passada, o tanque de Betesda, a casa da misericórdia. Os doentes afluíam para lá, por uma superstição no meio do povo. Falaram que tem um anjo aí que vem tocar de vez em quando e tal. E aquelas águas que abasteciam aquele tanque eram águas vivas, porque eram águas correntes. Eram águas que precisavam entrar e sair, porque é para purificação. Se é para purificação, elas não podem ficar empoçadas, elas precisam ser correntes. E aí Jesus fala para aquele paralítico, olha meu amigo, não é o anjo que toca na água, eu sou a água da vida que cura, eu sou a água corrente, eu sou a água viva, eu sou o que tem misericórdia de você, pega a tua maca, levanta e anda, carrega ela. E nós falamos tudo isso na semana passada. E aí, hoje, os acontecimentos de João capítulo 6, eu não sei se você consegue ver direito aqui, eles acontecem provavelmente 6 meses depois dos acontecimentos do capítulo 5. É interessante que João é assim, né? Um capítulo, às vezes, outro capítulo são o mesmo dia. 2, 3 capítulos no mesmo dia. João 14, 15, 16, 17 é uma oração de Jesus. E são 3, 4 capítulos. Aí ele fala, no dia seguinte, de repente, dos 5 para os 6, passam-se meses. Olha para você ver, aqui nós temos o calendário judaico com os nossos meses correspondentes. E as festas principais, a última festa que que João fala em capítulo 5, provavelmente, ele não menciona, é a festa dos tabernáculos, que está aqui entre setembro e outubro, é no final de setembro, no máximo início de outubro. E agora, João capítulo 6 situa Jesus na Páscoa, no Pêssar, que está em março, abril. Ou seja, passou novembro, dezembro, eles comemoraram o Hanukkah, no dia 25 de dezembro, o Festival das Luzes, a celebração de Judas Macabeu, passou o Purim, mas veja, as 3 festas onde os judeus precisavam vir a Jerusalém, era a festa dos Pentecostes, na verdade vamos começar certo, era a Páscoa, depois o Pentecostes, alguns judeus que moravam muito longe vinham
e ficavam esse período todo, 50 dias, em Jerusalém para esperar as duas festas. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos. Quer dizer que tudo isso aqui Jesus provavelmente comemorou na Galileia. Jesus provavelmente comemorou em Cafarnaum, onde ele morava. E agora nós vemos de novo João, capítulo 6, João trazendo Jesus para Jerusalém novamente para comemorar a Páscoa. E aí é interessante porque nós temos aqui o capítulo 6 que acontece muita coisa, ele tem uma cadência de acontecimentos. Do 1 ao 15 é o famoso texto, as crianças hoje vão refletir sobre isso, inclusive tem lanchinho que a gente queria, né, Suzy, mas isso é outra história. O milagre na Páscoa da multiplicação dos pães, onde Jesus multiplica o pão naquela multidão de 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. Os comentaristas estimam que havia 10.000 pessoas. Veja, era um festival lotado de gente em Jerusalém. Jesus vai para um lugar afastado e ele leva uma multidão de 10.000 pessoas. Por quê? Porque ele estava na Galileia esses 6 meses, curando, pregando, ensinando. A fama foi correndo de boca a boca. Quando esse homem entra em Jerusalém, o pessoal fala, esse é o cara lá, o Rabi que está ensinando lá na Galileia. Ele é o cara, tal, vamos ver, tal. Onde ele está? Está longeão. Vamos lá ver. Né? Antigamente a gente ia para umas vigílias meio malucas, né? Tem uma vigília lá não sei aonde, mas o pastor ora lá, o fogo cai. A gente ia, viajava. Eu era pequenininho, meu pai e minha mãe botavam a gente dentro do carro, eu e a Rebeca. A gente ia, 10 horas da noite começava a vigília, acabava 6 horas da manhã, mas a gente ia, a gente ficava acordado, a gente queria ir porque falava, olha, a presença de Deus está aqui. Né? Isso lá no comecinho dos anos 90, e nós estamos muito velhos, mas isso é outra história. E esse era o burburinho. E aí Jesus tem a multidão. Lembra que na Páscoa se celebra a libertação do Egito, o êxodo do Egito. E o povo foi para o deserto para conhecer a Deus, para cultuá-lo. E o que cai do deserto, do céu no deserto para alimentar o povo é o maná, o pão que cai todos os dias do céu. E Jesus pega essa multidão e multiplica os pães. E é interessante porque, eu já vou aqui dar um spoiler, sobram 12 cestos de pães, e 12 cestos que falam muito das 12 tribos de Israel. Jesus está falando, eu vou trazer uma nova libertação, eu estou trazendo um novo pão, eu estou fazendo novas todas as coisas para Israel. Aí depois, Jesus dispersa a multidão, mas a multidão quer falar, mas ele pega e fala para os discípulos, atravessem um lago, eu encontro com vocês depois. Aí os discípulos devem pensar, mas encontra com a gente depois, que história é essa? Vamos para o outro lado, vamos para Cafarnaum, do outro lado. E aí nós sabemos que Jesus anda sobre as águas e encontra os discípulos no meio do mar da Galileia, no meio do lago da Galileia, e ele fala, não tenham medo, não é um fantasma, sou eu. E aí a multidão dá a volta também, e na manhã seguinte chega, vê os discípulos e vê Jesus. E fala, peraí, como é que ele chegou aqui? Porque ele saiu, os discípulos saíram sem ele. E agora ele também está aqui. E aqui que nós vamos começar a ler. Jesus conversa com a multidão. E depois Jesus conversa com os discípulos. E aí nas últimas semanas nós temos falado que Jesus é a água que mata a sede da nossa vida. A verdadeira sede. Nós cantamos isso. Se eu estou sedento, tu virás com teu poder, com tua glória. E agora ele vai falar sobre fome. Então agora é sede e fome. E ele é o verdadeiro pão. É interessante que em todos os encontros anteriores, Jesus tomou iniciativa. Todos. A mulher samaritana estava lá, Jesus apareceu. É interessante que no tanque de Betesda, Jesus foi até o paralítico. Com Filipe e com Natanael, ele foi lá e falou, rapaz, eu te vi debaixo da figueira. Mas agora, Jesus é surpreendido pela multidão quando ele atravessa o lago. E do outro lado a multidão fala, a gente veio atrás do Senhor. E é um encontro que Jesus ali é surpreendido, entenda bem no que eu estou falando, pela multidão. E aí eu quero ler o texto com vocês, eu quero que vocês guardem 4 perguntas, durante toda a pregação, durante toda a mensagem. Primeira pergunta, qual é a sua verdadeira fome? Segunda pergunta, por que nós procuramos a Deus? Por que a gente vem no culto? Por que a gente vem na celebração? Por que a gente ora? Por que a gente quer pertencer a Deus? Por que nós precisamos de Deus?
Eu estou falando isso porque parece simples, e parece que todo mundo busca a Deus pelo motivo correto, mas não é. Essa semana eu estava ouvindo um podcast de um cara muito controvertido no meio evangélico, muito, chamado Daniel Mastral, que há muitos anos atrás escreveu um livro, e todo mundo sabe a história mais ou menos, e ele foi no podcast aí nesses tops aí do Brasil, e no dia que eu vi, tinha 2 dias que ele estava lá, tinha 600 e não sei quantas mil visualizações. E ele fala um monte de groselha, um monte de coisa interessante jogada, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que as pessoas procuram o ocultismo para elas conseguirem alguma coisa do oculto. Então ela quer ficar famosa, ela quer ficar rica, ela quer prosperar em alguma coisa, ela quer um amor, né? Procura o amor, ela vai e faz lá o trabalho de macumba, faz lá a magia negra, faz lá o que ela procura e ela tem isso. E ele fala, é interessante porque a falsa igreja, e eu concordo com ele inteiramente nisso, adaptou esse mesmo espírito para dentro das igrejas. As pessoas procuram Deus não porque elas querem adorar a Deus, porque elas querem entregar, elas vão porque elas querem receber algo. Eu quero receber uma vida próspera, eu quero receber saúde, eu quero receber aquilo, e me disseram que Deus é a melhor forma de eu atingir isso. Então vamos no culto, vamos fazer, se tiver que dar até um dinheirinho eu dou também, para participar aqui, se é assim que funciona. Mas a grande pergunta é por que nós procuramos a Deus? Terceira pergunta, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter salvação? E a gente fala, crê em Jesus. Eu quero que você pense na real. Você acha que você tem que ir bater o ponto evangélico no culto, para falar diante de Deus, olha, eu fui em 30 cultos esse ano, eu faltei só alguns, muito poucos. O senhor viu que teve a final do campeonato, não deu Eurocopa, foi bem no horário do culto, não teve jeito. O que a gente precisa fazer? A gente acha que a gente tem que cumprir, né? Eu adoro aquelas perguntas assim, a gente estava falando de dinheiro, né? Pastor, o que eu tenho que dar no dízimo? É o líquido ou é o bruto? A pessoa, na prática, ela está falando, quanto é o mínimo que eu preciso dar para eu não cair na maldição do gafanhoto vir na minha casa e roubar minhas coisas? Eu tinha um amigo que ele estava segurando o dízimo. Ele estava acumulando na conta dele. Ele falou assim, não fui na igreja, a gente viajou, não sei o que lá, e foi guardando um mês, guardou outro. E a gente foi para Belo Horizonte, no centro, e furou o pneu do carro. Aí ele desceu e falou, não estou brincando, ele desceu e falou assim, eu sabia que não ia dar certo esse negócio de eu ficar guardando o dízimo na minha conta. Eu falei, você acha que Deus está te punindo porque você está guardando o dízimo na sua conta? O que a gente acha que a gente precisa fazer para atingir a vida eterna? Não é a resposta que você aprendeu na EBD, é a verdade. É o que te aperta na parede no final das contas. E a última pergunta, viver o evangelho é fácil? Não responda. Vamos ler o texto? João capítulo 6, a partir do versículo 22, nós vamos ler bastante hoje. Então vou engatar aqui. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Essa tradução da NVI é maravilhosa. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer do pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem.
Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Aqui está ecoando o prólogo, né? Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, e a todos quanto receberam. Olha, está repetindo, vez após vez, essa história. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe, como que ele pode dizer, eu desci do céu? Respondeu Jesus, parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Lembre-se que o verbo permanecer é um verbo muito usado por João, nós falamos isso aqui também. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. A gente não sabe quando que mudou o cenário, mas ele estava, de repente ele está em Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Texto poderoso, começa em Jerusalém na Páscoa, de repente eles estão na Galileia, atravessando o mar da Galileia, e de repente Jesus está ensinando na sinagoga de Cafarnaum. E eu quero fazer alguns apontamentos aqui de todo esse texto. Claro que a gente não vai trabalhar extensivamente todo o texto, mas a primeira pergunta, por que a gente se aproxima de Deus? Qual é a nossa verdadeira fome? Os barcos da multidão vieram de Tiberíades. Tiberíades era um lugar a oeste do Mar da Galileia, fundado, olha aqui, a gente vê aqui no mapa, né? Aqui está Tiberíades, aqui provavelmente era onde Jesus multiplicou os pães, e aí os barcos saíram de Tiberíades, foram encontrar a multidão falou, eles não estão mais aqui, eles atravessaram para Cafarnaum, e aí todo mundo atravessou para Cafarnaum. E aí, é interessante porque Tiberíades era uma cidade fundada por Herodes Antipas, e o nome era em homenagem a Tibério, o imperador. E a multidão ou ouviu, ou presumiu que Jesus ia sair dali e ele ia ensinar em Cafarnaum, na sinagoga. Uma coisa que Jesus deveria fazer muito. Ele deveria sempre estar na sinagoga de Cafarnaum ensinando. E aí, quando a multidão chega e eles não sabem como Jesus
apareceu, eles fazem a pergunta, né? Como é que o senhor chegou aqui? E é interessante que a gente não pensa nisso, né? Eu lendo o texto, estudando e lendo os comentaristas, é muito interessante porque Jesus poderia pegar esse gancho e falar, eu vim andando sobre as águas. Se fosse hoje, os apóstolos de hoje, aí, essa galera, o pessoal já tinha gente filmando, fazendo videoclipe, olha, eu vim sobre as águas e tal. Jesus fala, é sinais que vocês querem? Eu vou vomitar sinais em cima de vocês. Vocês viram multiplicando pão, agora eu andei sobre as águas, eu sou o cara. Jesus não morde a isca. Os caras falam, como é que o senhor chegou aqui? Jesus não responde. Eu adoro esses diálogos, porque as pessoas perguntam, Jesus sabe o que está por trás da pergunta e ele não responde. E ele fala outra coisa. E ele fala o que verdadeiramente está por trás da pergunta. Jesus fala, na verdade, vocês estão aqui me procurando, mas não é porque vocês me procuram. Vocês querem comida para a pança de vocês. Vocês querem encher a pança de vocês. E aí Jesus revela a verdadeira motivação da multidão. É interessante, porque às vezes a gente ora e a gente faz perguntas para Deus, e muitas vezes Deus não responde o que a gente quer ouvir, Deus responde o que a gente precisa ouvir. Jesus fala o que a gente precisa ouvir. E a grande pergunta é, por que nós procuramos a Deus? A multidão, Jesus falou, vocês estão aqui porque vocês querem comida. Vocês não estão aqui porque vocês querem ouvir a minha palavra. Vocês estão aqui porque vocês querem pão. Vocês acham que eu vou fazer um outro sinal. Talvez para alguns de nós seja, você está aqui porque você quer pertencer a uma comunidade. E veja, nenhuma dessas coisas é errado. Não é errado ter fome, não é errado querer pertencer a um grupo, não é errado querer ter uma vida próspera, não é errado você ter vários motivos, ser curado. O problema é você fazer isso o objetivo final da sua vida. É você colocar toda a sua esperança nisso, porque esse lugar é só de Deus. E aí Jesus está falando, olha, vocês estão aqui, cara, mas vocês estão aqui por interesse. E quantas vezes eu e você procuramos a Deus por interesse? É que Deus é tão poderoso, que até quando a gente vai com interesse, Deus trabalha. Deus recebe. Deus acolhe. Mas a grande pergunta que eu tenho que fazer para mim e você tem que fazer é por que eu preciso de Deus? E se a resposta não for, porque o Senhor é a única coisa que verdadeiramente mata a sede e a fome da minha alma, que dá sentido, que responde, que descansa a minha alma. Você não está dando a resposta certa e você não está agindo certo. Todas as outras coisas não têm a capacidade de saciar a fome e a sede da nossa alma. Se a gente procura reconhecimento, você nunca vai achar que você é reconhecido o suficiente. Se você procura amor das pessoas, você nunca vai achar que você é amado suficientemente. Se você procura dinheiro, eu nunca vi alguém falar, não, agora já tem até para sobrar. Não, é uma fome que corrói, é uma sede que corrói, não sacia. A única coisa que nós podemos procurar e que a gente fala, a minha alma descansa, é quando nós encontramos Deus, por quem Deus é. E aí a pergunta que eles fazem é, Jesus, tá bom, mas o que a gente precisa fazer então para fazer as obras de Deus? Porque Jesus fala, vocês não vieram aqui para me ver, vocês vieram aqui para comer. Aí eles tentam sair com uma resposta religiosa, uma pergunta religiosa. Tá bom, então o que é fazer a obra de Deus? No hebraico, no grego traduzido aqui, que estava, claro, falando em aramaico, mas é traduzido para o grego, está assim, o que a gente tem que fazer para fazer? Existe uma repetição. O que a gente tem que fazer para fazer a obra de Deus? A NVI colocou realizar. Então tá bom, conta para a gente o que agrada o Pai, o que agrada a Deus. E aí Jesus vem com uma resposta que frustra muito, que aí as respostas são variadas, dependendo do recurso de cada um, né? É o quê? É um cheque que eu assino? Dá um cheque aqui que eu assino. É o quê? Pular numa perna só durante 5 anos, dar 3 pulinhos, dar uma viradinha. O que tem que fazer? Qual sacrifício que eu tenho que entregar no templo? É um cordeiro, é um pombo, são 2 cordeiros. Eu faço jejum, a gente, né? E cá entre nós, atira a primeira pedra quem não fez isso. Quantos de nós já fizemos jejum para fazer manipulação com Deus? Eu vou fazer jejum porque eu quero um emprego novo. Olha a nossa cabeça, a gente acha que Deus lá no céu olha para a gente e fala assim, nossa, olha o Renato passando fome, tadinho.
Ele podia comer um Big Mac, mas está lá. Porque ele quer um emprego novo. Gabriel, olha a carinha triste dele. Olha o estômago roncando. Vamos dar um emprego novo para ele. É isso que a gente faz. Quantos de nós já fizemos? Um jejum para não sei quem ser curado. Estou fazendo um jejum para não sei o que lá. O que passa na nossa cabeça? Que a gente acha que a gente move o coração de Deus, porque a gente manipula o coração de Deus. Se você ficar com uma carinha, se você não é para ir na igreja, não falta um domingo. Você já viu? Época que o crente vem todo domingo, está num aperto financeiro, passando problema em casa, problema no casamento, mas não falta um culto. Tem culto terça-feira, vem, tem culto quinta-feira, vem, tem culto no sábado de manhã, está aqui. Não falta um. É ou não é, gente? Quando são os tempos da sua vida que você mais ora? Nossa, mas vira um crente assim, né? Desce um fariseu, assim, você lê a Bíblia, você jejua, você acorda assim, você fala, olha, agora, por quê? Você está no aperto. E não adianta, nós todos somos assim. E quando acontece algo errado, a gente pensa, onde eu dei brecha? Aí você começa a caçar brecha. Eu falo que o Indiana Jones é o caçador da arca perdida, o crente brasileiro é o caçador de brecha. A gente olha e faz o diagnóstico. Onde esse aqui pecou? Vamos ver. Onde está o pecado? Quantos de nós já piramos com isso? Você perdeu alguém querido, você sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa, você ficou maluco pensando, o que eu fiz? Por que Deus está me punindo? Por que Deus está me atingindo dessa forma? Tudo isso está por trás da pergunta, Senhor, como a gente faz a vontade do Senhor? Como é que te agrada? Me conta o segredo. E aí Jesus fala, você não tem que fazer nada. A resposta de Jesus é um balde de água fria total. Ele fala, nada. Você precisa crer. Só que crer não depende de nós. É o oposto da música lá do depende de nós. Não depende de nós. Não depende. A gente crê não porque a gente é bonzinho, a gente crê não porque a gente é inteligente, a gente crê não porque a gente é especial. A gente crê porque Deus, na sua infinita misericórdia, sabedoria e soberania, um dia olhou para nós e falou, esse aqui vai crer. Apesar de nós. Jesus fala, creia no Filho de Deus. A gente tem que entender que ele está falando para a multidão, por isso que ele fala, aqueles que o Pai me deu, eu não vou perder nenhum. Na multidão, certamente tinham aqueles escolhidos para pertencer a Jesus. E certamente, nós não sabemos porquê, tinham aqueles que nunca creriam. O que a gente faz? Jesus falou, não faz nada. Só que é interessante que o texto vai caminhando e tem duas perspectivas. Jesus joga nos dois lados. Da perspectiva de Deus, a gente não faz nada, porque é Deus que faz tudo. O que você fez pela sua salvação? O que eu fiz pela minha salvação? Nada. A salvação veio pronta. Mas, ao mesmo tempo, Jesus coloca uma outra perspectiva, que da nossa perspectiva, nós precisamos crer e permanecer. E aí você fala, é uma contradição, é a briga teológica da vida, né? A gente crê pela graça irresistível, ou a gente crê pela graça previdente. Como é que é a palavra? Sumiu a palavra. Oi? Não, a presciente, a graça presciente. Eu creio pelo quê? A graça irresistível diz, quando a graça vem sobre você, você não consegue resistir, você vai crer. A outra diz, não, você creu porque veio uma graça anterior e aí você deu o passo. É a famosa briga de calvinistas com arminianos. E no fim, é uma bobeira gigante, porque a resposta não está nem aqui nem lá, está entre as duas coisas. Na mistura das duas. Deus não vê uma dualidade entre a ação de Deus e a ação do homem. Existem duas perspectivas. Deus está sempre agindo e o ser humano sempre respondendo. A vida cristã é uma resposta ao agir de Deus. Jesus fala, você precisa crer. A gente sabe que a gente não fez nada, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar o passo. Por isso que a gente fala, olha, se você quiser uma oração específica sobre isso, vem aqui na frente. Se você quiser, levanta a sua mão. Sabe, aquele marco na nossa vida para a gente falar, puxa, eu quero. Você não precisa de apelo para ser salvo, mas todos nós talvez tenhamos um momento guardado na memória do dia que você falou, caramba, eu quero ser salvo, e aí você deu o passo. Isso é muito, muito, muito
especial e muito legal. E aí, Jesus começa a falar sobre o pão da vida, que ele é o único que sacia a fome. E aqui João já está na moldura, falando da Páscoa. Jesus multiplicou o pão para a multidão. E agora ele começa a falar sobre comer da carne. O que João está falando? O que o judeu fazia na Páscoa? Como que o judeu celebra a Páscoa? Como todo bom crente, o que crente faz? Come. O que o judeu faz na Páscoa? Come. Só que não é uma comida, não é uma comida sacramental. Tudo tem um significado, é um sacramento, é um ritual que está sendo, não é uma comida simplesmente, não é uma refeição que todo mundo come, que nem na tua família, está liberado, todo mundo avança, não. Existe uma ordem, existe um passo a passo, existem orações, porque é uma refeição sacramental. E João está descrevendo o que Jesus faz com a multidão. Vocês perceberam como que, vocês lembram do texto da multiplicação dos pães? Jesus manda distribuir, Jesus ora, Jesus abençoa, tem toda uma cadência nesse texto. Jesus está celebrando com a nova comunidade uma nova Páscoa, e agora ele fala de comer. Lembre-se que João abre com Jesus, João Batista, a primeira palavra que alguém fala no evangelho de João, não é Jesus, embora ele seja o verbo, a primeira frase de alguém é João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é o Cordeiro pascal. João está dizendo, que Jesus está dizendo aqui, João nos relata, que ele é esse Cordeiro, ele é esse pão, ele é essa refeição da nova Páscoa. E aí nós temos simbolismos do novo êxodo, dessa nova libertação, da verdadeira libertação. Primeiro, ele alimenta 5.000 pessoas, 5.000 homens, provavelmente 10.000 pessoas, que ecoa a provisão do maná no deserto. O povo no deserto desesperado, nós vamos comer o quê? O texto tem até paralelos nos termos. Os termos são iguais. O povo no deserto fala: Moisés, o que a gente vai comer? Hello? A multidão, os discípulos falam para Jesus: o que a gente vai dar para comer dessa multidão? E aí, para Moisés desce o maná do céu. Para Jesus, Jesus multiplica o pão. Depois, Jesus pega essa imagem, que ele é o pão, e começa a falar várias coisas sobre ele. E é interessante que o Evangelho de João tem 7 afirmações de Jesus que são chamadas de eu sou. 7. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. E essa é a primeira delas. Jesus começa a falar: eu sou. Eu sou. E para o judeu, o eu sou ecoava Moisés dizendo: quem o Senhor é? Se eles me perguntarem, e Deus responde: eu sou o que sou. Eu sou, cara, eu sou. Eu basto. E aí, de novo, sobram os 12 cestos. E Jesus está falando: Israel, 12 tribos de Israel, nós estamos celebrando uma nova libertação, um novo passo. É o reino de Deus que está chegando. É Jesus trazendo um novo maná. O Cordeiro de Deus que tira o pecado agora traz um novo maná. E o maná é ele mesmo. E é interessante que ele fala, né? Aquele pão, e olha que coisa doida, né? O pão miraculoso que caía do céu, estragava. E estragava de um dia para o outro. A não ser no Shabat, no sábado, da sexta para o sábado, que ele durava 2 dias. Lá em casa tem um negócio assim, né? Acho que os homens vão me entender. Eu não ligo muito para a data de validade das coisas, assim, dependendo de certas coisas. Então, assim, tem uma farinha, um biscoito, um negócio lá e tal, passou 3 meses, assim, olho, cheiro, tá bom, como? A Andressa é o contrário. A Andressa parece um trator na despensa. Quando eu vejo, já foi. Eu falei: por que já foi? Passou 2 dias da validade. Aí eu falo: Andressa, 2 dias, já foi feito para não jogar fora depois de 2 dias. Tem, né? Então, acho que as mulheres se reconhecem, os homens se reconhecem. E aí o que acontece? O maná não tinha jeito, nem que eu quisesse, apodrecia. E Jesus está falando: agora tem uma comida que não estraga. Tem um pão que não estraga nunca. A mesma água que nunca mais dá sede, agora é o pão
que nunca está. Aí a multidão que foi para comer pão, não está entendendo nada que Jesus está falando e fala: Senhor, nós queremos esse pão, cara, esse pão não estraga. E Jesus fala: esse pão é comer da minha carne, é beber do meu sangue. Por quê? O pão da vida significa participar da morte de Cristo Jesus. Quando nós celebramos a ceia, e se Deus quiser logo a gente vai poder fazer isso aqui juntos, celebrar a ceia significa participar da sua morte, participar do seu sacrifício. Por isso que ele diz: quem quer comer esse pão, precisa comer da minha carne. Você fala: mas é pão, é carne? É a mesma coisa, é comer da minha carne e do meu sangue. É fazer parte da minha morte. Por isso que ele fala várias vezes da ressurreição do último dia. Porque, veja, essas pessoas todas morreram, mas ao mesmo tempo elas viverão. Quem crê na água da vida e quem crê no pão da vida, no último dia ressuscitará. Não vai sofrer o dano da segunda morte. Essa é a nossa esperança. É isso que nos move, é essa a verdadeira vida, é vencer a morte final. Talvez a gente experimente a morte aqui, mas nós temos uma certeza, que nós não experimentaremos a morte final. E aí, é muito legal, porque Jesus começa a falar umas coisas pesadas. Vocês viram, ele foi descrevendo e foi virando o negócio, e aí foi acontecendo e foi, de repente, começou: mas esse cara não é filho de José e Maria? Como é que ele está falando que ele é o pão do céu, que desceu do céu? E ele está se colocando que ele é enviado por Deus, ele é igual a Deus, e aí começou o rebuliço, e a multidão achou, a Bíblia diz que achou dura demais a palavra, e Jesus fala: vocês querem ir embora? Vão. Eu fico pensando, né, como pastor local, qualquer um de nós faria: não, irmão, não fica ofendido, deixa eu te explicar direitinho. Olha, se o irmão ainda é abençoado, se o irmão trabalha na igreja, nossa, aí você faz até uma janta, chama em casa, estende um tapete, coloca, e fala: irmão, não sai. E Jesus falou: pessoal, talvez, né, todo mundo ia falar, os discípulos iam estar pensando: nossa, o ministério está crescendo. Olha, a gente voltou para Jerusalém, agora ele já é conhecido, agora ele dá aula, agora tem multidão. Agora ele é reconhecido, agora tem clique, agora tem curtida. Nossa! E Jesus está falando, sabe, no mundo de hoje, né? Alguns cancelaram Jesus e começaram a dar o unfollow. E Jesus fala: o resto que está aqui, vocês não querem sair todo mundo? Tem umas situações por aí muito engraçadas, né? Agora a notícia é assim: fulana de tal fala não sei o que e perde milhares de seguidores. Essas são as notícias de hoje, né? O cara descobre que ele falou uma porcaria porque ele começa a perder seguidor. E aí vem o cara com uma declaração: olha, eu não quis dizer isso, me perdoe. Então, Jesus faz o contrário, fala: ó, quem ficou, fica não, vai embora. Até botei aqui, né? O evangelho deveria ser difícil de engolir. O pão é aquele pão seco que você come, que gruda no céu da boca, assim que não desce. Será que o evangelho... Porque no mundo de hoje, a gente tem até existe uma classe de culto, que chama de classe, o culto é amigável para quem não crê. Em inglês se chama seeker friendly, para aquele que busca. Então você tem que ser amigável, tudo é bonitinho, tudo, que benção, irmão, aleluia. Não fala pecado, imagina, fala assim: olha, irmão, se você pisou na bola, mas não pisou muito na bola. A gente tem um medo, a gente tem uma... E aí você fala: qual que é o limite do escândalo, do não escândalo? E aí que está o negócio. O Andy Stanley, que é um pastor muito legal, a gente lê o livro dele como grupo base, ele fala assim: a pessoa, ela tem que entrar na igreja, achar o estacionamento legal, ela tem que achar o ambiente bacana, ela tem que olhar para o banheiro, tem que ver a sala das crianças, ver que é limpinho e tal. Nada pode escandalizar, mas na hora que ela senta para ouvir a palavra, o evangelho tem que escandalizar. O que significa isso? As pessoas não podem se escandalizar com a nossa falta de educação, com a nossa falta de polidez, com a nossa falta de noção. Isso não deve escandalizar. O que escandaliza é que os valores do evangelho escandalizam os valores do mundo. E às vezes a gente tenta fazer uma coisa assim meio aguada, para a pessoa não se escandalizar. Olha, o evangelho, você dá só... Jesus fala: ou é tudo ou é nada. A gente fica: não, irmão, dá o que você quiser aqui, ó. Só entrega o bracinho. Não. Jesus está falando: eu vou puxar tudo.
E a gente está, não, só bota o pezinho. Aí, o que é o resultado? A gente tem um monte de crente, meia boca. Um monte. Como você sabe, na hora do aperto, vaza todo mundo. Jesus nunca amenizou. Jesus nunca pegou leve. O falso evangelho dos coaches do Instagram é fácil de ser engolido. O maluco lá fala, com todo respeito, o irmão, fala, você é o centro do coração de Deus. Aí você fala, ai, que coisa linda. Olha, lá no coração de Deus está lá, Renato. Você até dorme pensando nisso, fala, que coisa linda. É maravilhoso, quem não quer isso? Aí ele fala, você vai ter a vitória. Essa luta que você está passando não é por acaso. Você vai saber por que Deus te... E você fica, ai, que coisa maravilhosa. Ou você quer um cara que fala assim, ó, às vezes você está passando uma luta, Deus nunca vai te explicar, você nunca vai saber, mas é para a glória de Deus. Porque esse é o evangelho que eu creio. Mas quem que você prefere ouvir? Você é lindo, você é fofinho, você é uma benção. Esse é o evangelho dos coaches. Esse é o evangelho dos Instagrams por aí. Ele fala para a nossa fome, mas não a fome nossa, verdadeira, para a fome de reconhecimento, de amor, de necessidades humanas. E tem muita gente que engole essas coisas e fala, nossa, o evangelho é lindo. Irmão, o evangelho é lindo, mas o evangelho é duro. O evangelho é pesado, o evangelho é um escândalo. O evangelho tem que ser sempre confrontador. Eu sempre falo, você sai daqui achando que tudo é lindo, o evangelho não foi pregado. Você tem que sair daqui com raiva. Falar assim, meu Deus, eu tenho vontade de arrancar isso da Bíblia. O Eugene Peterson fala de uma coisa, e eu estou terminando com essa ilustração. O Eugene Peterson fala, lembra que João, no Apocalipse, o anjo fala para ele, coma o livro. E ele come o livro, o papiro. E ele fala, era doce nos lábios e amargo no estômago. O Eugene Peterson fala, o evangelho sempre é inicialmente doce, promessa, bênção, consolo. Mas à medida que você vai progredindo na fé, tem coisa que você faz, eu queria dar um murro na cara lá, mas o evangelho, eu queria, sabe? É aquele, eu sou crente, mas não sou bobo. Não, você é crente e tonto. Você tem que fingir que você é tonto. Tem que abrir mão, tem que morrer. O evangelho é indigesto. E aí, eu escrevi aqui, a vida cristã é para corajoso. É para corajoso. E aí nós temos 3 tipos de atitude diante do verdadeiro evangelho. E eu quero rapidamente falar sobre isso. 3 tipos. Primeiro, os que abandonam. No primeiro confronto, pula fora. A multidão. Jesus falou, ó, vai com Deus. Vai comigo mesmo. Você conhece gente assim? A pessoa estava aqui, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A vida deu uma água, bateu um pouquinho no bumbum, a pessoa vazou. Ai, não, estou ali servindo a Deus, de repente acontecem essas coisas ruins comigo. Já ficou claro que ela estava ali para não acontecer coisa ruim. Primeira atitude, rejeição e abandono. Tem uma segunda, que é o que a gente quer. Diante do confronto, uma convicção ainda maior. Aí é Pedro. Pedro também não está entendendo nada. Aí Jesus fala, vocês querem ir embora também? Para os 12. E Pedro fala, também não estou entendendo, também não gostei, mas a resposta é, para onde que eu iria? Se eu sei que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É aquilo, é difícil, é duro, a gente não entende. Eu não vivo uma vida cristã que eu acho que Deus tem a obrigação de me explicar tudo. Eu nem acalento a ideia de que no céu Deus vai me explicar tudo. A gente fala, no céu um dia eu vou entender. Se Ele quiser, porque se Ele não quiser, Ele vai falar, siga a sua vida. Engole essa e vai embora. Mas a gente tem aquela convicção, sabe? A vida bate, o evangelho bate, mas parece que você está mais firme ainda. Não pela nossa graça, não pela nossa misericórdia, não pela nossa capacidade. Pela graça, misericórdia e capacidade de Deus em nós. E a terceira, é triste, mas é verdade, é uma falsa obediência, que aqui está personificada em Judas. Ele estava ali no meio, ele estava com os 12,
Não, nós estamos aqui, a gente vai ficar, nós somos os dois bonitinhos. Mas por dentro não era. E Jesus sabia. E isso, meus irmãos, não compete a nós. Quero chamar os meninos aqui da banda. Isso não compete a nós. Isso compete a Deus. A gente prega, a gente ensina, a gente vive em comunhão, em igreja, como se todo mundo fosse. Quem é e quem não é, está na mão de Deus. Deus sabe. Mas a gente precisa saber que existe isso. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E aí eu quero deixar 3 perguntas para você. E nós vamos cantar uma música. Enquanto nós cantamos, eu quero que você, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se levantar, se você quiser e te puder, dar a mão para a pessoa, se é da sua família, se quiser orar junto, eu quero que a gente gaste 3 minutos, 4 minutos em oração, clamando, revendo as motivações do nosso coração. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser no final orar, que eu ore com você, eu oro com você. E as respostas para essas 3 perguntas que eu falei lá. Qual é a sua verdadeira fome? O que move a sua vida? Se a resposta não for Deus, eu e você precisamos nos arrepender. A gente precisa entregar no altar. A gente precisa falar, Deus, me muda até que a resposta seja o Senhor. Qual é a fome? O pão da vida. Qual é a fome? O reino de Deus. Qual é a fome? Ver o reino de Deus se expandindo. Qual é a sua fome? Ver a glória de Deus invadindo a terra. Essa tem que ser a nossa resposta sincera, não a resposta que a gente acha que Deus quer. Tem que ser verdade. Segundo, por que você procura Deus? Talvez você está me ouvindo aqui e você está pensando, caramba, eu preciso, como diz a canção, eu preciso rever meus valores e conceitos. Eu quero voltar ao primeiro amor. E por último, qual é o evangelho que a gente tem vivido? O evangelho do vai ficar tudo bem? O evangelho de eu vou permanecer estando tudo mal ou tudo bem? Para onde eu iria, Senhor?